Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, meu nome é Michele e eu trago aqui para o canal relatos e testemunhos de pessoas que vivenciaram milagres, através da intercessão de santos, anjos ou recorrendo diretamente a Deus. São pessoas que relatam seus milagres em livros, na internet, então eu coleto esses milagres e trago para vocês os que eu acho mais interessantes. Hoje eu quero falar de um santo que tem muitos devotos, que é São Jorge. Gente, se preparem, porque São Jorge, ele já fez muita coisa através da sua intercessão. Mas antes de eu falar destes milagres, eu quero falar um pouquinho da vida de São Jorge, para que vocês entendam como chegou a este nível de devoção que as pessoas têm, como ele se tornou tão grande, tão popular santo, né? São Jorge é do século III. Naquele tempo, o imperador era Diocleciano, o governador era Daciano e naquela época havia uma terrível perseguição contra a igreja cristã católica. Por quê? Porque faziam alguns poucos séculos que o cristianismo tinha iniciado, né? Era século III, então era 200 e pouco os anos. Então, mas já haviam muitos cristãos, mas os cristãos eles eram perseguidos ferozmente, como são até hoje, mas naquela época era ainda mais explícito, porque eles eram mortos nas ruas, em suas casas, não podiam professar a sua fé. Para vocês terem uma ideia, em pouco tempo, e a população não era do mundo, não era grande como era hoje, mas só daquela época, 17 mil cristãos foram assassinados. 17 mil. E o restante perseguido, eles eram perseguidos, não se podia reunir, eles se reuniam em catacumbas para realizar as suas missas, né? Fazer a partilha do pão, e todos foram perseguidos. E aqueles que foram torturados, muitos eram obrigados a renunciar à fé e oferecer sacrifícios aos ídolos romanos. Por quê? Porque os romanos eles não eram cristãos, eles eram pagãos, então eles acreditavam em deuses pagãos. Existiam vários deuses, eles não eram monoteístas, eles eram politeístas, haviam muitos deuses. E a tradição diz que São Jorge, ele via aqueles absurdos, né? E ele renunciou a tudo, porque ele era um militar de alta patente. Ele era de uma família muito rica. Ele nasceu na Capadócia, na Turquia, e ele vinha de uma família muito rica. Ele era um militar cheio de títulos. E ele, vendo toda aquela perseguição, aquela tortura, aquelas mortes, aqueles assassinatos, ele resolveu distribuir todos os seus bens, tirar todas as suas roupas caras, né? Tecido, gente, tecido naquela época era muito difícil, né? Como hoje que você vai lá na C&A, você compra o que você quiser. Não tinha lojas assim naquela época. Fazer um tecido tardava muito, então só pessoas assim muito ricas que tinham essas roupas imponentes e tal. E aí ele renunciou a tudo, ele saiu nas ruas dizendo, pregando: os deuses pagãos são demônios e o único autêntico Deus é Cristo. Aí o governador romano, né, lá de Roma, ao inteirar-se do fato, chamou São Jorge e perguntou: com que direito chama os nossos deuses de demônios? Que queres tu? De onde és tu? Em nome de quem está dizendo isso? São Jorge respondeu: sou da Capadócia. Pertenço a uma família de nobres e sou militar e com a ajuda de Cristo conquistei toda a Palestina, as terras da Palestina. Mas renunciei a tudo que me foi dado e aos meus títulos e cargos que possuía para sem honras e riquezas servir a Deus. Olha só, gente, que beleza este homem, né? Por isso que dizem que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, porque
Não porque ele é rico, mas porque eles colocam a riqueza na frente de Deus. E esse colocou Deus à frente de qualquer outra coisa. Não que você não possa ter bens, você pode. Mas se você serve a seus bens e não a Deus, você está na idolatria, né? E ele renunciou a tudo porque naquela época tinham pessoas com dinheiro, comerciantes e tal, mas poucos tinham títulos. E ele tinha títulos nobres, títulos da nobreza. E aí o governador tentou convencê-lo, Daciano, né? Não, você não pode, você tem que adorar, você tem que ir na praça, você tem que fazer oferenda aos deuses pagãos para que as pessoas vejam e te sigam. Aí ele não conseguiu convencer São Jorge. E aí ele ordenou aos soldados romanos que torturassem São Jorge durante um dia inteiro até que ele professasse a fé aos deuses pagãos. E, gente, olha como foi a tortura. Foi um teste de fé muito grande. Eles amarraram o corpo de São Jorge, né? Ele não estava vivo. Amarraram São Jorge a um cavalo e com garfos, sabe aqueles garfos de arar a terra? Com garfos eles destroçaram as carnes de São Jorge, colocaram sal grosso em cima. Imagina a dor, né? Gente, se você faz uma depilaçãozinha aí, quem faz sabe botar qualquer tipo de produto, arde que a pessoa só falta gritar. Imagina ter as carnes rasgadas e jogado sal grosso em cima, né? Nem falar no que ele apanhou, né? E assim ele foi torturado durante todo um dia. E ao chegar à noite, ele viu uma grande claridade. O Senhor Deus, né, chegou rodeado de uma vivíssima claridade e ele ouviu as palavras doces que deixou ele tão confortável, mas tão confortável, que ele esqueceu a dor. Imagina, a palavra de Deus conforta as tuas dores. Olha que beleza, e foi o que aconteceu com São Jorge. E aí chegou pelo outro dia, né? Parecia que São Jorge não tinha sido torturado, porque ele estava bem assim, no ânimo, sabe? Aí o Daciano, que era o governador, mudou a tática, né? Disse, não, se a dor não vai, vamos tentar pelo amor, né? E ele ofereceu muitas fortunas e promessas de recompensa. E aí São Jorge, muito, muito esperto, porque nós cristãos não temos que ser bobos. Muito, muito esperto, muito esperto, São Jorge, sorrindo, respondeu: por que em vez de me torturar, não me disseste isso no início? Por que não me ofereceste isso? Estou aqui, me tens disposto a fazer o que me propõe. Aí Daciano ficou assim, nossa, que bom. Aí Daciano, ele não se deu conta da tática de São Jorge e mandou publicar, né, um pregão, que era tipo assim um anúncio que se pregava no meio da cidade, convocando toda a cidade para assistir aos sacrifícios que São Jorge, por fim, iria fazer aos deuses pagãos, aos ídolos romanos, né? Aí o governador mandou que a cidade fosse toda enfeitada e preparar aquela festa, né? Para mostrar, olha como ele renunciou à fé, como certos são os deuses pagãos, não é Cristo. Aí no dia previsto, ele já estava bem. Aí foi o grande acontecimento, a multidão curiosa, com grande expectativa para ver aquele homem que pregava nas ruas, falando de Deus. Agora ele ia fazer culto aos deuses pagãos. E aí lotaram o templo. Tinha um templo, né? Os romanos tinham muitos templos e este era um dos principais templos no meio da cidade, um templo de adoração aos deuses pagãos. E aí o templo lotou. Na hora marcada, São Jorge entrou no recinto, se ajoelhou e pediu a Deus: converta o povo dentro deste templo. E pediu ainda que o Senhor se dignasse a destruir todas as estátuas dos ídolos e o templo, de maneira que não restasse nenhum vestígio deles. Na hora que ele acabou essa oração,
desceu do céu uma rajada de fogo que reduziu a cinza todas as estátuas, e nesse templo tinham muitas estátuas, todas as imagens do templo de deuses pagãos, e ainda os sacerdotes pagãos que promoviam as idolatrias. Logo que o público presente correu, porque viu aquele fogo todinho matando aqueles sacerdotes falsos, destruindo as imagens, o povo correu, né? Aí São Jorge saiu calmamente, né? Fazendo a egípcia. Saiu calmamente do templo e fez de novo as suas preces. Depois que ele saiu do templo, ele orou ao Senhor e pediu que... fez de novo as suas preces para que aquele templo fosse destruído. Depois de alguns segundos, a terra se abriu e engoliu o templo. E a terra se fechou novamente. Se abriu só para que o templo caísse dentro. E se fechou. Não ficando nenhuma vestígio da existência desse templo. Daciano ficou sabendo, né, do ocorrido. Chamou São Jorge, porque ele ficava lá no palácio dele, né? Chamou São Jorge e disse: és o mais abominável dos homens. Como é possível tamanha malícia a ponto de cometeres um crime tão horrível? Quer dizer, ele nem pensou em Deus. Ele achou que quem fez aquilo tudo lá foi São Jorge, né? Aí São Jorge respondeu calmamente: não, meu Deus, não me julgues apressadamente, severamente. Venha comigo e verás como oferecerei os sacrifícios. Ó, espertinho de novo. Mas Daciano estava bem esperto também. Aí Daciano respondeu: não me enganarás de novo. Você quer que a terra me trague e também as imagens dos meus deuses. Aí São Jorge disse: imbecil miserável, como podes adorar a estes deuses que não podem nem ajudar a eles mesmos? Tá vendo? Aí esse diálogo, quem estava assistindo essa conversa? Alexandra. Quem era Alexandra? Era a mulher de Daciano. Ela estava muito indignada com aquilo tudo e ela achava que São Jorge tinha razão. E ela disse que ela queria ser cristã, que ela queria se converter. Daciano ficou com tanta raiva daquilo tudo que estava acontecendo que ele mandou que pendurassem ela pelos cabelos em uma viga, né? Pelos cabelos em uma viga, e que açoitassem ela sem piedade, né? Der chicotada na mulher, até que ela morresse. Olha a raiva dele, porque ele foi destratado em frente de São Jorge, né? Aí Alexandra perguntou, quando ela já estava lá sofrendo o martírio dela, pendurada pelos cabelos, sangrando, o corpo todo sangrando, ela perguntou a São Jorge: vou morrer e não sou batizada? Aí São Jorge respondeu, batizando-a e usando para este o sangue dela derramado. Em vez de água, usou o sangue. E ainda disse: o sangue que está derramando está te batizando. E vale uma coroa de glória, e com o Senhor Jesus Cristo terás tudo. E Alexandra morreu santamente. Daciano, enfurecido, mandou que arrastasse a São Jorge pela cidade até o local onde ele seria decapitado. Arrastasse é assim, gente, eles prendem a pessoa num cavalo e o cavalo vai levando até... Aí levaram ele até o local que ele ia ser morto, cortarem a cabeça dele, né? E São Jorge, antes de morrer, rogou ainda a Deus que atendesse aos rogos de todos aqueles que pedissem por a intercessão de São Jorge. Apesar da popularidade de São Jorge, se conhecem poucos fatos sobre a família de São Jorge e outros fatos da vida dele. Só se sabe realmente que ele morreu na Capadócia no princípio do século IV, né? Entre o século III e o século IV. Ok. Na cidade, dizem que ele morreu na cidade de Lida.
atualmente Lod, em Israel. Ah, então não foi em Roma, foi em Lida. Ele está dizendo aqui, ó, o professor Felipe Aquino. Provavelmente na cidade de Lida, atualmente em Israel. Mas os romanos, né, o povo romano, eles eram donos de tudo naquela região. Da Itália, da Espanha, de Israel, da Palestina. Eles era um grande povo, né? Era um grande governo. Eles que mandavam em tudo. Então, tudo isso aconteceu na cidade de Lida, atualmente Lod, em Israel. Gente, mas tem o professor Felipe Aquino, esse vídeo tá ficando longo, mas é assim mesmo. Hoje vai. A lenda, fala da lenda do dragão, porque foi uma lenda, né, que dizem que São Jorge, ele tava num cavalo e lutando contra um animal que vivia num lago, aterrorizando aquela população lá de Lida. E desse animal saiu um odor muito forte. E diziam que naquela época sacrificavam as pessoas para que esse monstro não se aproximasse da cidade. Aí até que um dia esse dragão tava para comer a filha do rei, né? E ele apareceu, São Jorge apareceu, matou o monstro, que na verdade seria um demônio. E aí por isso que ele é considerado o padroeiro dos, dos jovens, dos namorados e das causas mais difíceis, né? Na Catalunha, na Espanha, tem igreja no nome dele, em Girona, na Itália, tem igreja em nome dele, tem ermidas situadas em Calonge, Loret de Maré e São Lourenço de La Muga, que também tem seu nome. Ele também tem devoção a ele na Grécia, na Lituânia, na Polônia, na Rússia, na Sérvia. E a festa dele é no dia 23 de abril. Tem um livro que se chama que fala mais sobre a vida de São Jorge da Capadócia, né, que foi onde ele nasceu, na Turquia, chamada La Leyenda Dourada, de Jacobo de Varese. Pois é, essa é a vida de São Jorge. Que bonita, né, gente? Que vida, que santo. Agora,